doutor, muito bem, hoje eu estou aqui com o Thales Cruz, ele é advogado, ele criou uma página no Facebook com esse nome Fala aí Doutor, está dando bastante repercussão aqui no sul de Minas, com uma intenção diferente, não é isso mesmo, Thales? Isso. Popularizar o direito, o que seria? Isso, a nossa intenção principal na criação da página é descomplicar o direito. Como assim descomplicar o direito? Facilitar a linguagem jurídica, que é uma linguagem que às vezes utiliza de termos mais técnicos, termos mais dificultosos, facilitar para que o cidadão possa ter contato com essas informações e ter conhecimento de seus direitos. Legal, rapaz, muito bom. Então hoje nós escolhemos direito do consumidor e 3 situações que a gente vai trabalhar aqui no vídeo hoje. É isso mesmo? Isso. Então vamos lá, roda a vinheta. Thales, vamos começar primeiro com essa situação de barzinhos, baladas e coisas assim. Tem algumas dúvidas que as pessoas sempre falam e eu queria aproveitar essa oportunidade aqui no vídeo para você esclarecer algumas coisas pra gente. Primeiro ponto, se eu vou num barzinho ou algum lugar que dá uma comanda, sempre está lá no finalzinho da comanda. Se perder, paga R$200, paga R$500, paga R$1.000. Isso é certo? Isso é errado? Como que é? Matheus, esse tipo de cobrança ela é ilegal e abusiva. Por quê? Porque no caso, o dono do estabelecimento, que é o fornecedor, ele vai estar transferindo para o consumidor a obrigação ou a responsabilidade de controlar o estoque dele. E isso, pela lei, analisando o Código de Defesa do Consumidor, é abusivo, porque a obrigação é plena do fornecedor nesses casos. Então, sempre que você se deparar com uma multa desse tipo, que no caso é a multa por perda da comanda, saiba que ela é abusiva e se você estiver sendo cobrado, opte por sempre conversar com o dono do estabelecimento, ou gerente, ou responsável por aquele local, explicando que você tem o conhecimento em relação àquilo e que você não deseja pagar porque é abusivo. Tá, mas se no caso se a pessoa não quiser ceder, achar que eu estou agindo de má fé ou que eu mesmo rasguei a comanda, o que a pessoa deve fazer? Paga, não paga, procura ajuda no PROCON depois, e aí? Qual que é a sua orientação? Matheus, em todos os casos o bom senso ele é bem-vindo. Nesses casos a pessoa pode optar por lavrar um boletim de ocorrência, porém existem pessoas que, lavrando um boletim de ocorrência, sentem constrangimento por convocar os policiais militares para comparecer no local, enfim. Se tiver condição, você pode fazer o seguinte: paga aquela multa, guarda o comprovante de pagamento, colhe um recibo, entendeu? Que é muito importante. Para se resguardar. Isso, justamente. E procure um advogado, porque você vai poder ingressar com uma ação judicial, se for o caso, e talvez receber até em dobro o pagamento dessa multa indevida. Isso para esgotar as possibilidades, mas a gente deve tentar o diálogo primeiro e até reverter isso antes de partir para qualquer outra coisa, né? Sempre, o bom senso sempre é devido. Outra situação, 10% de garçom, pode ou não pode? Os 10% do garçom, ele é permitido. Porém, você não é obrigado a pagar, ou seja, ele é opcional. O nome técnico dos 10% do garçom é a chamada gorjeta. Ah, sim. Mas já vem, às vezes, até no cupom fiscal, ele já vem 10% a mais, né? Isso. Inclusive, tendo em vista que muitos consumidores possuem conhecimento de que essa cobrança não é obrigatória, os próprios donos dos estabelecimentos orientam os garçons a informarem o consumidor. Olha aqui, tem os 10%, porém é opcional. Você não é obrigado a pagar, paga se quiser, justamente para evitar esse tipo de contratempo. Certo, e a terceira opção, que às vezes acontece, é cover artístico. Tem uma banda, tem uma dupla, tem alguém ali cantando, se apresentando. Eles colocam uma porcentagem para isso também. Pode ou não pode? Nesse caso, também é permitido essa cobrança. Porém, existem alguns aspectos. No caso, a cobrança de cover ela tem que ser ao vivo, ou seja, eu não posso colocar um CD para tocar, colocar um DVD e querer cobrar o cover. Ela tem que ser uma apresentação ao vivo e tem que ser uma informação clara ao consumidor. Preferencialmente, os estabelecimentos estão adotando uma placa na entrada. Tem que ter uma plaquinha ali, né? Então, essa é a preferência.
tem a informação clara para o consumidor e de preferência até mesmo o valor que já vai ser cobrado, que normalmente é um valor fixo. Não é uma porcentagem. Não. Aconselha-se os estabelecimentos a cobrarem um valor fixo, para evitar até qualquer tipo de contrato. Geralmente é o quê? R$5, R$3, R$6, depende? Geralmente eles cobram por pessoa, né? Aí, normalmente, pelo menos aqui na nossa cidade, R$4 por pessoa, R$5 por pessoa. Agora vamos falar sobre multas de fidelidade. O pessoal que contrata internet, TV por assinatura e outras coisas assim, geralmente tem um contrato. Ah, você só pode mudar, você só pode trocar se passar um ano, se passar 6 meses, se passar um ano e meio. Isso pode, isso não pode? O que você orienta para os consumidores que estão nos assistindo agora? Em relação a esse tipo de multa, ela é plenamente permitida segundo o Código de Defesa do Consumidor. Porém, o que muitos consumidores não sabem é que ela não pode ser cobrada de forma integral, ou seja, absoluta. Vou explicar. Como exemplo, se você contrata um serviço de telefonia por 12 meses e lá está estabelecida uma multa de um valor X, e você utilizou o serviço por 6 meses e deseja cancelar. Então, você não deve pagar a multa total do contrato. Proporcional só aos 6 meses de Justamente, mas sim proporcional. Você pode fazer o cálculo e quando você for solicitar o cancelamento, de preferência que você já leve o cálculo e já informe o seu conhecimento em relação àquela proporcionalidade. Legal, bacana. Agora a questão de compras pela internet. A gente sempre vê reclamação, a pessoa pediu uma coisa, às vezes vem outra. Às vezes a pessoa está programando para receber aquilo num prazo, estende. E aí? Em relação às compras pela internet, é interessante o consumidor saber que elas regem pelas mesmas regras do Código de Defesa do Consumidor, como se você estivesse fazendo uma compra na loja física. Ponto. Agora, existem algumas peculiaridades. Por exemplo, o prazo de arrependimento. O Código de Defesa do Consumidor é claro em dizer o seguinte, que todas as compras feitas fora do estabelecimento comercial, após chegar o produto, você possui 7 dias para poder trocar aquele produto ou se arrepender. Mas eu nem sabia disso, é verdade? Então... Sim, isso é chamada cláusula do arrependimento, entendeu? Isso é um direito absoluto. Então, no caso, não depende da autorização do dono do estabelecimento, mas é importante sempre que seja feita fora do estabelecimento comercial. Não necessariamente internet, mas também contratação por telefone, se a pessoa for na sua casa vender, que é a venda a domicílio, venda por catálogo, ou seja, toda venda fora do estabelecimento. Olha só, não sabia disso, mas por exemplo, eu comprei um filme, vamos dizer assim, um DVD, nem usa mais, o pessoal só usa Netflix, mas tudo bem, comprei um DVD, mas aí eu já abri o produto, mas no 5º dia eu me arrependi, eu posso devolver o produto aberto? Se você abriu o produto e não houve dano à embalagem, não houve dano efetivo ao próprio produto, né? Porque dependendo do caso, se o lacre não tiver nenhum aviso em relação ao lacre, que ele não pode ser violado. Aí tem que observar todas essas questões. Ou seja, se você for se arrepender, você tem que devolver o produto nas exatas condições em que você adquiriu. Isso é regra. Isso é regra e bom senso. Com certeza. E agora a questão dos prazos para entrega. Em relação aos prazos para entrega, os sites que, em relação às compras na internet, né, os sites que delimitam o dia certo para chegar o produto, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso também. Pelo fato de que, se o produto, eu adquiri um produto hoje e o produto deve chegar no dia 25, está lá expressa a informação de que ele tem que chegar no dia 25 e ele não chega no dia 25, o consumidor ele adquire alguns direitos nesse caso. Ele pode até mesmo desistir da venda, desistir da compra, no caso, né, e desfazer o negócio. Sem ressarcir do dinheiro total, no caso, se ele já tiver pagado. Justamente. A lei faculta também ele forçar o cumprimento daquela oferta. Ou seja, ele pode ligar, entrar em contato com o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, e forçar a receber no prazo mais rápido possível. Mas no caso ele tem que ter prova da data. Tem que ser alguma coisa assim, porque às vezes ele viu, mas fechou a compra e não fez um print ou não imprimiu nada. Justamente. Tem que ter uma prova, que era aquele dia. Justamente. Normalmente no e-mail cadastrado da compra, vem a data. Sim.
de provável chegada. Aí no caso, sendo assim, você estando com a informação clara e precisa, você pode acionar o saque e forçar aquela entrega na data mais próxima possível. Legal. Muito bom. Thales, muito obrigado por esse bate-papo. Pode fazer aí a sua propaganda da sua página, deixar o seu contato, endereço, não sei, o que você quiser, pode aproveitar esse momento aí. Em relação à nossa página no Facebook, o Matheus provavelmente vai deixar o link para ser curtido. O nome dela é Fala em Doutor. O termo doutor ele é utilizado, na verdade, em uma menção a advogados, mas não na intenção de menosprezar o leitor, nem nada. Mas sim, simplesmente para mencionar que aquela questão ali, ela está ouvindo de um advogado. Beleza, se você gostou desse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, curta e compartilhe esse link nas redes sociais, se inscreva no canal, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Me siga no Instagram também, @MatheusPsolati. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais!